A maioria das profissões que eu trabalhei até hoje, até a idade que eu tenho hoje, que é 35 anos de idade, desde os meus 8 anos de idade, que foi a idade que ali eu comecei as minhas primeiras experiências de trabalho, ajudando meu falecido pai, que trabalhava com construção civil, como pedreiro e carpinteiro. Muitas vezes eu fui trabalhar com ele para ajudar, carregando alguma coisa, auxiliando. E assim foi a minha vida, crescendo, chegando na adolescência ali, também trabalhando, já trabalhei em ferro velho, trabalhei muito como ajudante de pedreiro, servente, trabalhei como auxiliar de gesseiro em eventos, trabalhei depois, a partir dos 18 anos ali, comecei a trabalhar na indústria metalúrgica. Depois passou mais um tempo, fiquei trabalhando na informalidade, depois voltei para a indústria, depois fui para a área de vendas, empreendi, coloquei uma loja. Hoje trabalho como motorista de aplicativo, mas também empreendo na locação de veículos e ainda também trabalho vendendo roupas, né? Trabalho com vestuário. E no decorrer dessa trajetória aí, eu sempre fui muito pensativo, pensando em prosperar, sim, pensando em ganhar bem, em crescer financeiramente, e eu analisei uma coisa. Existe no mercado algo que é extremamente relevante, que muitos no automático não param para pensar, que é a oferta e demanda. Aquela área que tem pouca demanda e muita oferta, ou talvez até tenha muita demanda, mas a oferta é tão grande a ponto de aquela grande demanda não ser tão relevante, seja esse produto ou serviço, ele vai ser desvalorizado. E muitas pessoas não param para pensar nisso. É por isso que até hoje, todas as profissões que eu trabalhei, desde os meus 8 anos de idade, eu sempre ganhei pouco. Porque um ajudante, muitas pessoas podem ser. Muitas pessoas podem ser ajudante. Muitas pessoas podem trabalhar na indústria como auxiliar. Até motorista de aplicativo, muitas pessoas podem ser. Não são todas que querem, mas muitas podem ser. Por que que não são todas que querem? Porque tem um pré-requisito para ti ser motorista de aplicativo. Pelo menos tu tem que ter uma carteira, né, uma CNH com EAR, e tu precisa alugar um carro ou ter um carro. E com base nisso, eu comecei a pensar alto, comecei a refletir. O que que eu posso fazer? O que que eu preciso fazer para ganhar bem? Eu preciso oferecer um produto ou serviço que tenha demanda, mas que tenha pouca oferta, para que eu possa receber um valor interessante sobre esse produto ou serviço que eu oferecer. É por isso que algumas profissões como médico, engenheiro, ganham bem, pagam bem. Porque é muito mais fácil tu ser um ajudante do que tu ser um médico. É muito mais fácil encontrar um auxiliar, seja de um servente pedreiro ou um auxiliar de numa indústria metalúrgica, do que um médico. E, e o serviço do médico, ele tem muito mais impacto para um ser humano. Então, com base nisso, ele entrega mais valor e a mão de obra dele é mais escassa. É claro que existem muitos médicos no Brasil e no mundo, mas você está entendendo onde que eu quero chegar? A gente precisa pensar. Às vezes, a gente está tão na correria, tão, sabe, buscando progresso ou trabalhando, que a gente não para pensar nesses detalhes aí.
onde que as pessoas estão e o que elas gostariam de ter, de qual experiência elas gostariam de ter, ou o que elas necessitam, que tem poucas pessoas oferecendo, pouca oferta. Às vezes a demanda pode ser até baixa, mas a oferta é mais baixa ainda. Então, dessa forma, você consegue ofertar um produto com um valor alto, por causa que a oferta é praticamente inexistente. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Vamos supor que você vai para a praia. Você não vê isso por aí. Não é uma coisa comum de se ver. Mas eu tenho certeza que você já deve ter ido para a praia e já viu o pessoal em alguma praia que você já foi andando de quadriciclo. Quantas pessoas tu conhece que tem um quadriciclo? Aí na sua região aí todo mundo anda de quadriciclo? Você conhece alguma pessoa que disse, bah, eu vou lá comprar um quadriciclo? Não. Mas eu tenho certeza que se você já foi pra praia, você já deve ter visto alguém andando de quadriciclo. Ou alguém querendo alugar um quadriciclo. E esse pessoal que aluga os quadriciclos, que é proprietário dos quadriciclos e aluga, eles perceberam que no período do verão, do calor, a região do litoral, ela lota de pessoas. As pessoas vão pro litoral. E aquela experiência que ele proporciona através do aluguel do quadriciclo, da locação do quadriciclo, não é algo que tem uma grande demanda, mas existe uma demanda. Existe uma demanda daquelas pessoas que querem ter uma pequena experiência ali, de dar uma volta de quadriciclo, de tirar uma foto. Não é uma coisa que ela vai fazer todos os dias, é uma coisa que ela vai fazer naquele período que ela está ali. E ela já está com a mente aberta para ter esse tipo de experiência, por causa que ela já foi com dinheiro, muitos já estão saindo de férias, já tem dinheiro, eles não vão ficar olhando para o preço. Então, eles pagam. Às vezes é um valor caro para a pessoa usufruir ali por meia hora andando de quadriciclo, ou uma hora, às vezes ela paga ali, R$ 80, meia hora, para dirigir um quadriciclo. Mas quantas vezes que ela vai fazer aquilo ali? É só naquele final de semana. É só naquele momento ali que ela tá com a família dela. E quantas pessoas nesse período do ano não fazem isso? Então, o que que essa pessoa observou? Ela observou, o dono dos quadriciclos, ele observou que naquele período existe uma pequena demanda com praticamente nenhuma oferta. E é aí que tá a oportunidade. E é aí que ele ganha dinheiro. Porque mesmo que a oferta, mesmo que a demanda seja alta, se a oferta for mais alta ainda, o produto ou serviço desvaloriza. É exatamente isso que está acontecendo com os aplicativos, os motoristas de aplicativo. Eles estão ganhando menos, eu me incluo nisso. Tá pagando menos por quê? Por causa que existe uma demanda grande, mas a oferta está sendo muito alta. Tem muito motorista de aplicativo na rua, tem muitos motoristas na rua. E isso é com qualquer outra profissão, é a mesma coisa. Antigamente, quando eu era mais jovem, no tempo que eu era pivete, o meu pai foi pedreiro, meu irmão foi pedreiro. Era uma profissão que tinha muitos pedreiros, muitos carpinteiros, muitos pintor, muitos eletricistas. Esses tipos de serviço, assim, sabe? Hoje, em 2025, já não tem muitos.
Só que o que acontece? Esse pessoal que trabalha como pedreiro, como carpinteiro, alguns, se não a maioria, eles não têm essa mentalidade assim de fazer um trabalho estratégico. Como assim, Taylor? Fazer um trabalho estratégico para mostrar um valor ainda maior daquilo que ele faz. Porque a demanda continua, porém a oferta está cada vez menor. Porque cada vez mais está mais difícil achar um pedreiro bom, um pedreiro confiável, um pedreiro que faz um serviço de qualidade, para demais profissões também, por causa que os jovens de hoje, eles não pensam em ser pedreiro, eles não pensam em ser carpinteiro, não pensam nessas profissões aí. E, e eles e os profissionais que trabalham nessa área acabam tendo mais demanda, mais demanda deles, do serviço deles. Só que o que acontece? Eles precisam ter mais percepção, tá? Eu vou falar o que eu percebo. Esses profissionais, eles precisam ter mais percepção, que hoje eles podem cobrar mais. Eles podem ganhar bem. Só que eles precisam ser estratégicos, por causa que a demanda está alta e a oferta está cada vez menor. E eu acredito que isso aí vai ser assim. Por quê? Porque é um serviço braçal, é um serviço, sabe, que exige. E hoje em dia as pessoas cada vez buscam mais o conforto, a zona de conforto. Por que que Uber saturou tanto? Assim, por que que tem tantos motoristas de aplicativo? Por quê? Você trabalha com o seu carro, você tem a sua autonomia, você não tem chefe, você faz o seu horário, você para a hora que você quiser. Você tem liberdade. Diferente de uma empresa onde você tem hora para chegar, hora para almoçar, hora para sair, muitas vezes não pode nem falar, não pode mexer no celular. Vira e mexe, toma mijada, é repreendido, vai ganhar sempre a mesma coisa. Então essa galera migrou em massa, e eu sou um deles, para esse tipo de trabalho. O que fez com que houvesse uma grande oferta. Porque pode conversar com alguém que trabalha com motorista de aplicativo há mais anos aí, digamos, bota aí um cara que trabalha há 8, 10 anos, ele vai dizer, antigamente eu ganhava bem, agora o que aconteceu? Ficou defasado. Mas por quê? Por causa que, por mais que o serviço seja um serviço de qualidade, seja um serviço que tenha valor, porque é um serviço que tem valor, um serviço muito útil, a oferta está sendo tanta, que a demanda diminuiu. E, e como a demanda diminuiu, não diminuiu pelo fato de não existir demanda, mas porque a oferta ela está muito gigante. Tem muitos motoristas. Então daí baixa o preço do serviço. Então, o que que a gente tem que pensar? Se a gente quer ganhar dinheiro, se a gente quer prosperar financeiramente, tá? A gente precisa trabalhar com produto ou serviço que tenha uma demanda alta ou média, mas que tenha pouca oferta. O exemplo que eu dei dos quadriciclos que são alocados no litoral para a pessoa que vai para a praia, não é uma grande demanda, mas é praticamente zero oferta. Você tem certeza? Você foi para a praia, você não viu lá um comércio do lado do outro com um monte de quadriciclo,
Você deve ter visto um comércio de lanche, um comércio de restaurante, um comércio de açaí, um comércio de sorveteria, e você viu um comércio ali que aluga quadriciclo. Só um exemplo que eu estou dando para você. Talvez o comércio que vende lanche, a lancheria que vende X ali, vai competir com o restaurante que vende um prato do dia ou uma carne assada, ou a pastelaria, mas eles não vão competir com o comércio de quadriciclo. Entende? Então a gente precisa ser estratégico. É nesses detalhes aí que às vezes a gente pode pescar uma oportunidade para mudar o nosso jogo. Poderia falar mais coisas aqui, tá? Mas eu não vou falar para não estender muito o vídeo. Se você ficou até aqui, você tá na mesma vibe que eu, em busca do progresso. Eu sou apenas um cara comum, tentando subir na vida. E esse papo aqui é pra gente refletir mesmo, é pra mim mesmo refletir também. De botar a cabeça pra pensar, às vezes ficar olhando, analisando as pessoas, analisando onde estão as multidões, onde as pessoas estão indo em grande quantidade e observar o que elas precisam, que tem pouco, ou as necessidades que elas passam, que poucas pessoas conseguem suprir, ajudar, ou o que elas gostam de fazer, que deixa elas felizes, que elas têm pouco acesso, não tem muita gente oferecendo aquilo para ela. Será que eu me fiz entender? Bom, eu espero que eu tenha agregado na sua vida com esse vídeo, uma reflexão. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se tem alguma sugestão de vídeo, ou até em relação a este vídeo, se inscreve nos comentários. Tamo junto.